Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, estamos aqui para prestar esclarecimentos a respeito de dúvidas decorrentes do último vídeo postado que tratava o assunto sobre o decreto 65259/2020, decreto estadual de Paulista, assinado pelo governador João Dória, que alterou algumas regras sobre a isenção de ICMS para carros a deficientes. Este vídeo está sendo feito por causa dos comentários que foram lançados, que aí me deu a interpretação do que realmente estava em dúvida. Por isso que eu sempre falo, comentem. O comentário é muito importante nesse sentido. Com base neles, que praticamente se torna inviável eu responder um a um das dúvidas, eu tento resumi-las, sintetizá-las em algumas perguntas que geralmente sempre coincidem. E por esse motivo a gente acaba fazendo esse outro vídeo. Também a pedido de Érica Martins, que quer dar um atendimento, uma pronta resposta a seus clientes. Lembrando, a inscrição é inteiramente grátis e vocês também não ficarão recebendo aquelas diversas comunicações, mensagens, toda hora aparecendo na tela. Vocês não terão esse tipo de infortúnio. O que acontecerá é o seguinte: toda vez que tiver um vídeo a respeito de pessoas com deficiência, vocês receberão a comunicação via sino. Simplesmente isso. E os meus vídeos são lançados 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. E lembrando que, por enquanto, em virtude dessas dúvidas que estão aparecendo, ficarei falando sobre as isenções e PVA e ICMS, até que a gente consiga sanar todas essas dúvidas. Mas eu continuarei falando sobre todos os demais direitos referentes aos deficientes, que é uma classe discriminada quando não deveria ser, deveria ter seus direitos respeitados. Falar sobre rodízio, sobre acessibilidade, não percam. Bom, quanto ao tema propriamente dito, isenção do ICMS para PCD do Estado de São Paulo. Vamos lá, vamos entender o que é isenção, vamos fazer de maneira mais didática. Olha esse texto, artigo 176 do Código Tributário Nacional, diz: a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica, e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, o Código Tributário Nacional é claro. A isenção somente pode decorrer por lei. Lei, nesse caso específico, produzido pelo Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, feito pelos deputados estaduais. Vamos ver como que uma lei que institui uma isenção deve ser interpretada. Olha mais esse texto legal. Artigo 111 do Código Tributário Nacional. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, inciso 2, outorga de isenção. O que significa essa interpretação literal? É aquela que não cabe ao intérprete qualquer margem de discricionariedade ou elasticidade. A lei deve ser aplicada conforme elaborada, sem estender ou restringir os conceitos que envolvem a incidência tributária. Então, instituída a isenção por lei, sempre por lei, e qualquer outro tipo de isenção que não seja por lei não é válida. Por óbvio, a sua modificação também deve ser por lei. Ela tem que ser expressa.
nela tem que estar consignado a que se refere, o tempo, se ela é ou não condicionada a alguma coisa, tem que ser expressa, não pode dar margem à dúvida. Pois bem, a legislação estadual paulista que regulamenta a isenção do ICMS para a compra de carros de pessoas portadoras de deficiência é a de número 6.774/89. Olha o que ela diz. A isenção vem prevista no artigo 5º dessa lei, que dispõe: as isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos estados e do Distrito Federal, na forma prevista na linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Atendido o disposto no caput, fica isenta. Vejam bem, traz dois itens, 1 e 2. O item 1, a saída de veículos automotor com adaptação e características especiais indispensáveis ao uso do adquirente paraplégico ou portador de deficiência física, impossibilitado de utilizar modelos comuns, excluído o acessório opcional que não seja equipamento original do veículo. Presta atenção, coloca ponto e vírgula, significa que acabou, não tem mais nada. Aqui não fala nem o prazo de permanência, é muito objetivo, é direto, fala que é concedido ao deficiência. Não há a estipulação de permanência de carro por nenhum período. Vamos para o inciso 2. Inciso 2, também é onde se concede a isenção para um outro tipo de pessoas. 2. A saída interna ou interestadual do estabelecimento industrial e do estabelecimento de concessionária de automóvel de passageiro novo com motor até 127 HP de potência bruta, quando destinado a motorista profissional, desde que cumulativa e comprovadamente o adquirente. 2 pontos. Então significa o que? Vem mais coisas. E esses demais requisitos se referem tão somente aos taxistas. Porque se referisse aos deficientes, também falaria que se estenderia para eles. Não é o caso. A. Exerça a atividade de condutor autônomo de automóvel de passageiro na categoria de aluguel, táxi, em veículo de sua propriedade. B. Utilize na atividade de condutor autônomo de automóvel de passageiro na categoria de aluguel, táxi. E aí a linha C, que fala: não tenha adquirido nos últimos 3 anos veículos com isenção de impostos. Ficou claro, né? A lei, ela instituiu 2 tipos de isenções. Não 2 tipos, é para 2 tipos de pessoas: aos deficientes físicos e aos taxistas. A imposição de permanência por um determinado período somente se aplica aos taxistas, pelo prazo de 3 anos, nada mais além do que isso. Então, não se estende aos deficientes, porque se a lei assim o quisesse, ela teria disposto, quando terminasse o item 1, não colocaria um ponto e vírgula, teria colocado 2 pontos, como fez no item 2, que se refere ao taxista, e trouxe os 3 requisitos que também são necessários, dentre os quais o tempo de permanência pelo prazo de 3 anos. Mas lembrando, só aos taxistas. Vamos lá. Toda a polêmica foi criada, que está sendo gerada, pela promulgação do decreto 65259/2020 do governador João Dória. Vamos ver esse texto legal. Bom, conforme a gente pode verificar, um decreto instituiu o prazo de permanência de 4 anos aos deficientes. Veja bem, um decreto. O que é um decreto? Ele é emitido pelo chefe do executivo, pelo governador. Ele não é elaborado
pelo legislativo, não é uma lei, ele é menos do que uma lei. Então, prazo de permanência instituído por decreto. O que é um decreto? Vamos ver esse texto. O artigo 65 do Código Tributário Nacional estipula o poder executivo, olha só, executivo e não legislativo, o governador e não os deputados, pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei. Então, o decreto somente pode reger nos limites estabelecidos em lei. Ele não pode criar, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo de imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Então, é claro, o ajuste sempre tem que ser observando o que a lei determina. O decreto não tem autonomia para criar nada. Ele tem que se restringir à lei. A corroborar, olha mais esse texto legal. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis. Restringe, não pode avançar as leis, em função das quais sejam expedidos, determinado com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Então está claro, um decreto ele não pode criar, ele não pode aumentar, ele não pode ir além da lei. Por quê? Um decreto é um ato exclusivo do governador, não precisa de ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Já uma lei, ela é coercitiva, ela é feita pelo legislativo, tem que apresentar projeto de lei, votação, submetido depois a apreciação pelo governador, pode ter veto, se não tiver veto ele vai ter que sancionar, publicar, entrar em vigência, é muito mais solene. Ao passo que o decreto é uma coisa bem informal. Apenas como exemplo, vamos ver o próximo texto que se refere à lei federal que trata da isenção do IPI, Imposto de Produto Industrializado. Ou seja, não faz parte deste vídeo o IPI, mas apenas para exemplificar como que a lei deve ser feita. Lei Federal 8989, de 24 de fevereiro de 1995. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, os automóveis de passageiros de fabricação nacional equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 centímetros cúbicos, de no mínimo 4 portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétrico quando adquirido por, o inciso 4, pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Está aí a isenção em relação ao IPI em relação aos deficientes. E olha só, o artigo 2º, ele estipula a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que trata o artigo 1º desta lei, somente poderá ser utilizada uma vez salvo seu veículo tiver sido adquirido há mais de 2 anos. Agora, olha a diferença da legislação federal, que ela é completa. Ela fala para quem é direcionado e instituiu no corpo dessa lei, que foi votado pelo Poder Legislativo, pelos integrantes do Poder Legislativo e aprovado. O tempo de permanência do veículo tem que ficar só pelo prazo de 2 anos. Ele somente pode ter essa isenção de IPI a cada 2 anos. Totalmente diferente do que consta na legislação estadual. Aliás, na legislação estadual não tem o tempo de permanência para os deficientes. Por esse motivo, jamais, sob pena de ilegalidade e até inconstitucionalidade por ter uma interpretação discriminatória que o STJ e o STF abomina, não pode prevalecer. A instituição na legislação bandeirantes do tempo de permanência do carro com deficiente
não pode ser introduzido por decreto, e sim por lei. Essa lei não existe. A lei que trata sobre isenção não diz isso. Não pode o decreto ampliar o seu entendimento justamente pela interpretação literal, conforme já foi exposto aqui, inclusive mostrando o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Então, não existe na legislação paulista, não existe em lei fixado um tempo de permanência do veículo aos deficientes para que eles possam novamente usufruir desse benefício. Agora, evidentemente, as pessoas podem pensar, então eu posso comprar o carro a hora que eu bem entender, comprar um agora, um depois. Não, a legislação, a finalidade da isenção é no sentido de propiciar a melhor acessibilidade, mobilidade do deficiente, e esse carro tem que atender aos interesses dele, pessoal. Não pode ter o caráter lucrativo, financeiro. Isso acontecendo é uma fraude. Aí o Estado tem todo o direito de intervir e cessar esse fato. Então, lembrando, a isenção é instituída para beneficiar a inclusão social do deficiente e não fazer disso um negócio. Bom, apesar desse vídeo tratar exclusivamente, tinha a intenção de tratar exclusivamente sobre o ICMS, também veio um pensamento sobre o IPVA. Vamos lá, vamos explicar que tipo de pensamento me ocorreu. A alteração da Lei 13.296 de 2008, no artigo 13A, foi introduzida corretamente, por intermédio de uma lei, a fiscalização anual em relação aos carros que sofreram adaptação. Os carros terão que ser submetidos anualmente a uma fiscalização para saber se ainda estão com as adaptações nele inseridas. O pomo, uma inversão de pedal, um assento elevado, seja qual for o motivo. Agora a gente tem que pensar o seguinte, o IPVA, a lei determina a isenção do IPVA. Evidentemente, para você fazer essa fiscalização, você vai ter que pagar uma taxa. Precisamos ver o valor que será essa taxa de uma maneira ou outra para que o Estado não tente diminuir o suposto prejuízo que ele vai ter pelo não recolhimento desse IPVA, abrandando com o pagamento dessa taxa. Hoje, a taxa de fiscalização pelo Inmetro, para saber se as adaptações foram corretamente inseridas, está fixada em torno de R$380. Significa que teria que pagar uma taxa nesse valor de 380 por mês? Não se pagaria IPVA, mas se pagaria isso, por mês não, anualmente. Aí, como que ficaria? Vamos pensar, se o imposto, que é muito mais do que o IPVA, é muito mais do que a fiscalização, ele é isento, por óbvio, essa fiscalização anual também deve ser isenta. Porque senão o Estado apenas vai demonstrar que ele está tendo o caráter de abrandar os valores que ele deixou de recolher em virtude da isenção do IPVA. Então, vamos aguardar. Ainda não existe nenhuma regulamentação a respeito disso, mas tem que ficar atento. Essa taxa, entendo ser ilegal. Bom, mas ainda tem mais uma análise para ser feita que parece que não chega a uma conclusão lógica. Esse decreto, a princípio, ele não atende ao interesse público para tentar arrecadar mais tributos aos cofres públicos. Por quê? Entendendo-se que o prazo de 2 anos, que era aceito por deficiente para de permanência do veículo, isso significava que
Ele tirava o carro zero, ficava com ele 2 anos sem pagar o IPVA e a partir do 3º ano ele vendia esse carro para um não deficiente. Por óbvio, a isenção do IPVA que tinha não incide mais sobre esse veículo e passa a incidir sobre o veículo zero que está sendo retirado pelo deficiente. Então, aquele carro antigo começa a pagar a IPVA para o governo. Significa que, com essa modificação para 4 anos, que é ilegal, conforme já foi explicado, o carro vai ficar 4 anos sem o pagamento do respectivo IPVA, sendo que antes a grande maioria ficava apenas 2. E quanto à isenção do ICMS, também não vai representar esse aumento de prazo não vai representar nenhum aumento de entrada de dinheiro ao cofre público, porque tanto faz com 2 ou com 4 anos, a isenção é a mesma coisa, não terá o recolhimento. Então, fica essa indagação. Parece-me que esse decreto é mais prejudicial para o governo nesse sentido. Agora, vamos pensar o seguinte, gente. Nós temos no Brasil 45 milhões de deficientes, conforme estatística do IBGE, representando em torno de quase 25% da população. E se você imaginar o pai e a mãe desse deficiente, um filho, um irmão, um parente, a gente quase que triplica essa quantidade de deficientes. Segundo o último censo da democracia, apurou-se que o Brasil tem em torno de 147 milhões de eleitores aptos agora em 2020. E não devemos esquecer que o último e o atual presidente foi eleito com 57,7 milhões de votos. Então, olha a magnitude, a extensão da força que vocês, deficientes, possuem. E é necessário, para que essa força seja convertida para um único propósito, a união de vocês, para que seja feita essa inclusão social da maneira mais rápida possível, para que todos possam, de alguma maneira, usufruir de todos os benefícios concedidos e usufruídos pelas pessoas que não possuem deficiência. Então, o único meio que eu possuo para ajudar nessa inclusão social é fazendo esses vídeos. Como eu expliquei, hoje eu estou falando muito dos vídeos sobre as isenções, porque é o assunto que está em baila. Mas a minha intenção é falar sobre todos os direitos dos deficientes, sobre rodízios, isenções de outros impostos como o IOF, acessibilidade, vagas em locais públicos, em teatros, a necessidade de ter banheiros adaptados, aonde está escrito isso, a legislação federal que dispõe, a legislação no caso não, a Constituição que respalda esses entendimentos. Então, quanto mais instruído vocês estiverem, maior a condição de exercerem a cidadania, de fazer prevalecer o exercício regular de direito que vocês possuem. Isso é muito importante. E como dito, vocês são muito fortes. A união de vocês se torna praticamente insuperável. Transpõe qualquer obstáculo, mas tem que ser unido. Então, por isso que eu peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sino. É um meio de levar conhecimento à maior quantidade de pessoas possíveis. Lembrando, é inteiramente gratuito a inscrição. Vocês não vão tirar um único centavo do bolso e também não ficarão recebendo aquelas mensagens de toda hora. O meu canal publica vídeos somente às segundas e quintas-feiras. Então, a única comunicação que vocês receberão serão desses vídeos que serão publicados. Conto com vocês para que me ajudem a expandir esse conhecimento. Obviamente, se vocês entenderem que isso é útil. E mais uma coisa, para todos os efeitos, o que está disposto nesse decreto estadual vai prevalecer. Com certeza, muitos de vocês
já tiveram indeferidos os pedidos com base nesse decreto. Não poderia ser de outra maneira. Isso pode ser modificado de duas maneiras. Voluntariamente, pelo próprio governo, revogando esse decreto e fazendo a coisa como deve ser, como realmente deve acontecer. Mas, não acontecendo isso, resta somente a porta aberta ao Poder Judiciário, que regularizará tudo isso. Haverá uma verdadeira chuva, uma avalanche de processos. E não se pode afirmar o resultado dele, mas tudo indica que terão sucessos. Por quê? Tanto o STF quanto o STJ já se posicionaram contrariamente a qualquer interpretação discriminatória como aconteceu, como essa legislação Bandeirantes acaba impondo. E lembrando, esse vídeo é apenas informativo e não consultivo. De alguma maneira, se esse vídeo for útil, compartilhe. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.